E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembro que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Começo com a questão mais relevante no momento, né, que é a possibilidade de afastamento dessa diretoria. Foi divulgado nessa quinta-feira o edital para a reunião do Conselho Deliberativo. Vai acontecer no dia 21 de outubro, no Hotel Daihel. Eu falei sobre isso no vídeo ontem, mas só reforçando essa questão, né? A votação que será feita pelo Conselho é para um afastamento da diretoria. Não é efetivamente um impeachment, uma cassação. É um afastamento temporário, deve ser num prazo de 90 a 120 dias. Tudo isso será lá definido e deve sair caso o afastamento seja aprovado. Além do presidente Wagner Pires, também os dois vices. A diretoria do Cruzeiro prepara uma ação na justiça para impedir essa reunião do conselho e consequente votação para afastamento do presidente. A principal argumentação do departamento jurídico do clube, né, que tenta defender o presidente, é de que eles não estão tendo espaço para justamente fazer a ampla defesa. Mas a questão é, esse não é um pedido de afastamento definitivo, é um afastamento temporário, justamente para que durante esse prazo de 90 a 120 dias seja feita uma investigação dentro do clube, e esse prazo vai servir também para que a diretoria do Cruzeiro tenha aí a condição de se defender das acusações, das eventuais irregularidades que foram cometidas e forem constatadas. Então o afastamento ele nada mais é que o início do processo e ele é essencial para que seja feita uma investigação lá dentro, até porque, segundo palavras do Perrella, que é o presidente do conselho e o principal articulador dessa reunião, essa atual diretoria não apresenta os documentos, os balanços. Quando o conselho, né, o presidente do conselho pede alguma informação, é sumariamente ignorado. Então não há o que fazer, essa diretoria realmente tem que sair. Eles se tornaram ali autossuficientes, né, dentro do seu próprio poder, e esse fato deles tentarem impedir a reunião na justiça me passa uma impressão positiva, me passa uma impressão de que eles não têm mais a metade do conselho e que essa é uma tentativa desesperada de se manter no poder, porque eles já viram que se tiver a reunião, eles devem perder. Eu estou ligeiramente otimista para essa reunião, acho que pode de fato ser o início de uma reestruturação do Cruzeiro e reitero, essa questão de tentar evitar a reunião significa que eles não têm mais a maioria do conselho. Talvez hoje o Perrella e demais apoiadores nem tenham os votos suficientes para um impeachment do presidente ainda, mas acredito que eles já têm mais da metade, o que seria suficiente para pelo menos esse afastamento. É impossível a gente determinar com certeza o que é que vai acontecer na reunião, se ela de fato vai acontecer, mas o Perrella é macaco velho, né? Eu não acho que ele iria propor essa reunião se ele não tivesse a certeza de que vai conseguir o afastamento do presidente. O Perrella inclusive concedeu uma entrevista nessa quinta-feira, né, em que falou aí de como o Cruzeiro se fechou, que não cede documentos para eles, que eles não conseguem avaliar o trabalho da diretoria, mas a parte mais engraçada dessa entrevista do Perrella é que ele diz que o Itair Machado o procurou para tentar se manter no cargo independente da queda do Wagner Pires ou não. Segundo o Perrella, isso não há a menor chance de acontecer. Se de fato for retirado, né, o presidente Wagner Pires e assumir o comitê para fazer essa gestão interina, né, por 90 a 120 dias, uma das primeiras medidas vai ser a saída do Itair Machado do clube. Ele deve de fato ser demitido, tomara que ele, Serginho e mais alguns. E o Perrella ainda disse que ele pessoalmente não tem nada contra o Itair Machado, e a gente sabe que não tem, né? Inclusive o Perrella foi o responsável por criar Itair Machado no futebol. Mas o Perrella completa dizendo que o Itair nesse momento faz muito mal para o Cruzeiro, né? E que ele é o causador desse problema todo. E eu nem acredito que eu vou falar isso, mas eu vou ter que concordar com o Perrella. Nesse aspecto ele de fato está certo. Com a presença do Itair Machado é impossível alguma coisa sair certa, ou pelo menos alguma coisa parecer que está sendo feita honestamente. A saída dele é até mais urgente que a saída do Wagner Pires, e a partir do momento que o Itair Machado tiver sido demitido, aí a gente pode ter esperança que o Cruzeiro volte, né, a ter uma gestão, uma forma de lidar com o futebol, de tratar os atletas de modo profissional e não passando a mão na cabeça. Foi revelado, né, em maio desse ano que o Itair Machado tem uma cláusula de rescisão com o Cruzeiro unilateral no valor de 2 milhões de reais.
por essa cláusula. Basicamente, se o Itair Machado quiser sair do Cruzeiro, ele pode pedir demissão sem pagar nada, mas se o Cruzeiro quiser mandá-lo embora, o Cruzeiro tem que pagar 2 milhões de reais para o Itair. Eu acho que essa é uma oportunidade incrível, não apenas do Cruzeiro mandar o Itair embora, e sim, tá, esse conselho de transição, né, ele tem o poder sim de mandar um profissional embora durante esse período aí que o presidente não está no clube. E além de mandar o Itair embora, é só não pagar a multa rescisória dele, afinal não é o Itair que instituiu essa política, na verdade que pegou uma política do Gilvan, né, e continuou seguindo aí, que simplesmente não paga as contas, que sai dando calote nos outros. Então agora o Itair tá na hora de experimentar desse veneninho também e tomar um calotinho do Cruzeiro. Ah, Emerson, mas aí o Itair vai pra justiça. Caras, passa um pente fino em todas as ações do Itair Machado como vice-presidente de futebol do Cruzeiro, dá uma analisada em tudo que aconteceu, em todos os documentos que ele assinou, em todas as transações que passaram pela mão dele. Será que todos os processos que o Itair fez foram corretos, foram honestos, foram isentos, foram sem suspeitas? Eu acho que não, porque é só a gente ver que o Fantástico teve acesso a uma meia dúzia de documentos e achou um absurdo, né, um número infindável de irregularidades que foram cometidas dentro do clube. A justiça que resolva tudo isso, mas eu acho sinceramente que 2 milhões de reais não paga aí o prejuízo que essa gestão do Cruzeiro deu até agora. E para fechar o assunto Zezé Perrella, né, nessa entrevista concedida hoje, ele falou também que não tem nenhum interesse em voltar a ser presidente do Cruzeiro. Aí a gente pode acreditar ou não, né? Eu confesso que tenho algumas dúvidas e torço muito para que de fato ele consiga tirar essa galera do poder, porque vai ser a primeira vez que o Zezé Perrella faz alguma coisa de bom pelo Cruzeiro, acho que desde a década de 90, né? Porque os últimos anos de gestão dele foram horrorosos aqui no clube, ele já fez muito desserviço ao Cruzeiro, tá na hora de nos ajudar de alguma forma. Tá circulando um áudio aí nas redes sociais, né, do Vibrantinho, que é o cruzeirense, filho do Alberto Rodrigues, que participa lá da bancada do Alterosa Esporte, em que ele diz ter sido procurado pelo Rodrigo Capello, que é um dos autores daquela reportagem do Fantástico, e diz basicamente que serão divulgadas as informações sobre os influenciadores digitais que recebem dinheiro do Cruzeiro. Pelo conteúdo desse áudio, né, o Vibrantinho dá a entender que ele sim recebe dinheiro do Cruzeiro para fazer alguns projetos, alguns trabalhos à parte ali, e sinceramente eu não vou me dedicar aqui a falar sobre ele, não o conheço, não tenho nada a avaliar positiva ou negativamente, mas eu acho muito positivo que esse tipo de informação venha à tona, até para que a gente entenda um pouco melhor sobre a postura que cada um tomou nesse momento de crise do Cruzeiro. Porque alguns silêncios, né, em pessoas que eram muito acostumadas a bater na diretoria anterior, eu confesso que me causaram muito espanto. E talvez com essas informações sobre quem recebeu dinheiro ou não, a gente possa entender um pouco melhor qual foi a motivação de cada um, né? Se algumas pessoas deixaram de criticar a diretoria por acreditar na inocência deles, por acreditar na honestidade dos atuais mandatários do clube, ou se teve alguma questão a ver com dinheiro, né? E isso é importante a gente entender porque o clube tem os seus assessores de imprensa, isso não é problema nenhum, é um trabalho super honesto. Eu já fui assessor de imprensa, não de clube, mas de jogadores profissionais. Agora, a partir do momento que você se vende como um produtor de conteúdo independente, você não pode agir como um assessor de imprensa do clube. Você não pode misturar essa relação entre clube, torcida e imprensa, né? Você tem que saber dividir as coisas. E nesse momento, tudo que o Cruzeiro mais precisa é de transparência, né? Em todas as áreas possíveis. Então, confesso que estou aguardando ansiosamente para ver essa matéria aí, para a gente entender um pouco mais quem é que está de fato trabalhando a favor da diretoria por acreditar neles e quem é que está colocando o dinheiro acima aí das necessidades do clube. Falando um pouquinho de campo e bola, né, o Ricardo Rezende, que era o treinador do nosso Sub-20, foi efetivado como auxiliar técnico do time principal. Com isso, o Célio Lúcio, que era o auxiliar dele no Sub-20, vira o treinador aí da nossa categoria júnior. Eu confesso que não gostei muito dessa mudança, acho que o Ricardo deveria continuar um pouco mais treinando o time Sub-20, pelo menos até o final da temporada. Ele vem fazendo um bom trabalho por lá, é um cara importante na formação aí de muitos atletas que certamente serão o futuro do Cruzeiro nos próximos anos, e acho que ele vai ter um papel central nessa reformulação do Cruzeiro, porque poucas pessoas conhecem tanto esses meninos do Sub-20 do Cruzeiro como o próprio Ricardo, e ele deve ser uma peça importante nessa transição dos garotos para o principal, porque não se enganem, gente, a partir do ano que vem o Cruzeiro vai ser obrigado a recorrer à base muito mais do que fez nos anos anteriores.
anteriores, simplesmente porque acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o amor, os medalhão vão tudo sair fora. Mas tentando olhar positivamente, eu acho que o Ricardo também pode aprender bastante com o Abel Braga numa questão que o Abel Braga é mestre, né? Que é essa gestão de vestiário, como lidar com jogadores um pouco mais experientes, pegar mais as manhas dessa relação interpessoal. Porque o Ricardo é muito estudioso, é um cara inteligente, é um cara que dá pra gente ver que ele tem ali uma bagagem tática, ele entende o jogo de futebol, mas essa questão de lidar com atletas profissionais a gente ainda não sabe como é, porque ele é um cara muito novo e está acostumado a trabalhar com meninos, né? Então talvez esses meses aí darão a ele uma bagagem interessante para ser o nosso técnico no futuro. Ano que vem a gente hoje não sabe se estaremos na Série A ou na Série B, mas certamente o elenco do Cruzeiro vai ser muito modificado e bem rejuvenescido. E sobre o Célio Lúcio, ele é auxiliar da base do Cruzeiro há muitos anos, né? Tem história demais no Cruzeiro, desde a época de atleta ali na década de 90, conquistou títulos. Então tanto o Célio Lúcio quanto o Ricardo Rezende me parecem ser pessoas muito corretas, pessoas que gostam do Cruzeiro. O Ricardo até trabalhou já no Atlético, né, na base do Atlético também. Não me importa para qual clube a pessoa torça, desde que ela faça um bom trabalho. E eu acredito que o Ricardo é sim muito promissor, vai ser um bom técnico do futebol brasileiro no futuro. E vamos ver se o Célio Lúcio consegue também ser um bom treinador agora. Ele é auxiliar há muito tempo, né, e agora vai assumir aí a ser a cadeira principal ali do time. Tomara que ele faça um bom trabalho, porque essa geração que a gente tem na base é muito boa. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais determinou aí nessa quinta-feira a suspensão de 2 torcidas organizadas do Cruzeiro por um prazo de 30 dias. Tanto a Máfia Azul quanto a Pavilhão Independente, e essa medida começa a valer a partir do jogo de sábado contra o Internacional. Então quem for no jogo sábado não vai com camisa dessas torcidas organizadas, porque provavelmente será barrado na entrada. Além das camisas e faixas, né, instrumentos musicais e bandeiras também estão vetados. Todo mundo sabe que existe um histórico, né, de brigas entre essas torcidas organizadas, entre elas e com torcidas de outros times, e ninguém vai ficar aqui passando pano e falando que entre aí essa torcida organizada inteira só tem santo. A gente sabe que já tivemos aí vários episódios complicados envolvendo elas, mas confesso que tem me incomodado muito essa situação do Ministério Público agir tão rápido com relação a torcidas organizadas. Isso não tem uma ligação direta com a invasão do centro de treinamento, é importante explicar, mas por que o Ministério Público não tem essa mesma pressa quando é para julgar as ações da diretoria do Cruzeiro, por exemplo? Afinal, existem inúmeros documentos, evidências, uma série de questões importantes que estão acontecendo dentro do Cruzeiro. A gente sabe que hoje nós temos muita pressa para ver essa questão sendo resolvida, que essa diretoria é a pior da história do clube e, ao que tudo indica, cometeu crime sim ali dentro, mas o Ministério Público acaba sendo implacável quando o alvo são torcidas e extremamente, assim, lento, né, perdulário, quando a questão é com essa galera do colarinho branco. Reitero, não estou aqui para defender a torcida organizada, a gente sabe sim que já tivemos muitos problemas, muitos capítulos complicados aí no passado, mas essa questão da diferença do julgamento realmente me incomoda muito. Outra questão é que foi divulgado um estudo técnico aí sobre as dívidas do Cruzeiro e apontado uma previsão que o clube demoraria 200 anos para pagar suas dívidas atuais. Esse levantamento foi realizado pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, a pedido do deputado Pedro Paulo, que é o cara que está tentando aprovar aquele projeto de lei, né, que transforma os clubes em empresas. O diretor financeiro do Cruzeiro, Flávio Pena, contestou os números dizendo que eles não consideram as novas monetizações no futebol e a política de austeridade que, segundo esse profissional, o Cruzeiro vai adotar a partir de 2020. Aí eu acho que ele até tem um pouquinho de razão, porque essa coisa de soltar uma matéria, o clube vai demorar 200 anos para pagar a dívida, é uma forma sensacionalista de abordar a coisa. Tipo assim, vai demorar 200 anos se continuar agindo dessa forma, né? Se o clube mudar essa questão, o cenário todo muda e eu acredito que o Cruzeiro consegue resolver essas dívidas num prazo muito menor, desde que saia a diretoria, saia o próprio senhor Flávio Pena, saia Itair Machado, saia Wagner Pires, saia esse grupo de jogadores extremamente caro e que rende tão pouco. Gostaria só de acrescentar uma informação sobre esse diretor, Flávio Pena, que ele já foi diretor financeiro, na verdade ele foi assessor financeiro do Atlético Mineiro entre 2000 e 2009. Nessa época o Atlético teve como presidentes Ricardo Guimarães e o Ziza Valadares e é considerado pelos próprios torcedores do rival, né, como talvez a pior crise da história do Atlético Mineiro, em que houve até o rebaixamento. Aí você me pergunta, mas quem é que trouxe esse camarada para trabalhar no Cruzeiro? Itair Machado, obviamente. Entendem o tamanho da desgraça que é essa gestão do Cruzeiro? Eu não vou entrar no mérito se o cara é cruzeirense, atleticano, americano, flamenguista, isso é completamente irrelevante. Mas vamos lá, qual é o histórico profissional que ele tem no futebol? Ele trabalhou numa campanha que terminou, entre outras coisas, no rebaixamento do seu rival.
Você contrataria esse cara para chefiar seu departamento financeiro? Eu realmente não contrataria, né? Mas gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acham desse tipo de atitude da diretoria do Cruzeiro e se eles realmente estão pensando no bem do clube. E para fechar, só um parêntese aí sobre Rodriguinho e Joel. Os dois jogadores estão trabalhando com o grupo. Hoje não dá pra gente saber se eles serão relacionados para o jogo de sábado contra o Internacional, mas existe a possibilidade. Eu acho que a chance do Rodriguinho pintar é maior que a do Joel, porque o Joel ficou muito tempo parado, né, por causa do problema no coração. Mas os dois estão trabalhando com o grupo, estão integrados e são alternativas sim para o Abel Braga. O vídeo de amanhã vai ser o pré-jogo de Cruzeiro contra o Inter. Se a gente tiver novidades sobre isso, eu já trago para vocês, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!